Eu confesso que talvez até ontem eu não estaria aqui. Eu não estaria na posição que eu tô. Porque eu estava num outro caminho de carreira dentro do RH, sempre apaixonado pelo tema aprendizagem. Na hora que a posição foi se desenhando, eu falo, caramba, essa posição aqui é incrível. Mas 90% do meu tempo hoje é fazendo coisa que eu nunca fiz. E isso é bacana, Sim. Isso é revolucionar. Então, assim, é menos sobre tecnologia e etc., e mais sobre você. E como que você está se aplicando nesse processo. Seja muito bem-vindo ao RevoCast, o podcast da Revolução da Aprendizagem. E o meu nome é Richard Cho, sou CEO e fundador da Revo. E eu estou aqui com o meu sócio, co-apresentador, Nilson Figueiredo. Opa, e aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. E Richard, voltamos ao Rio de Janeiro. Pois é, a nossa não, muito mais a minha cidade, porque você... Não, eu sou, pra quem não sabe, eu sou carioca. Não, mais ou menos. Digamos mais que ou eu tô menos. um bom tempinho aí afastado do Rio de Janeiro. Quero ver você. Fala biscoito. Biscoito. Ah, não, você puxou S. Que isso, o X, né? Olha essa vista. Olha essa vista. Tá. Não, eu brinco assim, meu sotaque tá com uma crise de identidade aí. Eu acho que ele tá no meio do caminho. Porque quando eu tô no Rio, o pessoal fala, pô, tu tá falando igual paulista. Né? Quando eu tô em São Paulo, aí o pessoal, e aí, o carioca aí? Então, eu devo estar com um sotaque ali em Resende, alguma coisa assim. Cara, você tá ali na Dutra. Na Dutra. Não. Resende não. Você tá mais pra Aparecida, que tá mais pra São Paulo. Mais pra São Paulo, é isso. Mas, Richard, muito empolgado aqui. Uma nova temporada no Rio de Janeiro. Estamos de volta. E é legal, porque pediram, né? O pessoal falou, tem mais gente aqui do Rio. Vem aqui. Tem empresas importantes no Rio, né? E aí vem pra cá, volta, né? Porque a gente fez uma primeira temporada no Rio de Janeiro. Os feedbacks foram muito positivos. E aqui estamos de volta. E pra esse case de hoje... Hoje tem um case, cara, é um desafio grande. Desafio remoto, um desafio de uma indústria aí que tem muita gente, não é? E como a gente sempre fala, esse podcast aqui é dos bastidores. Então a gente só traz quem faz. Ficou até bonito isso, né? Só traz quem faz. Gostei. Vamos com ele. Então a gente traz as pessoas que estão fazendo acontecer a revolução da aprendizagem. Pô, bonito. E podemos ir para o nosso desafio de hoje? Vamos lá, conta aí. Faz aquela introdução, né? Aquele storytelling dramático que já virou aqui a assinatura do RevoCast, né? Nilson, você já deve ter percebido que hoje os jovens querem ser TikTokers. TikTokers. TikTokers já é uma profissão. A minha filha, por exemplo, quer ser YouTuber. O sonho dela. Já falou. E tem várias profissões novas surgindo. Mas, assim, como que ficam as profissões tradicionais? Quantas pessoas, por exemplo, querem trabalhar na mineração? Uma indústria de base que trabalha muito em regiões remotas. Esse é um desafio que a Vale enfrenta. Somado a isso, você, além de ter pessoas não entrando, você tem muita gente saindo, pessoas se aposentando, por exemplo. Ou seja, poucas pessoas entrando, muitas saindo. O resultado disso é um gap técnico na mineração que a faculdade não ensina. O nosso entrevistado de hoje recebeu esse desafio. Como repensar a aprendizagem técnica na mineração para preparar a Vale para os desafios do presente e do futuro. Hoje, para contar esse case, estamos com o Gustavo Heller, que é gerente de soluções de aprendizagem da Vale. Gustavo, seja bem-vindo ao RevoCast. Muito bem-vindo aí, Gustavo. Obrigadão, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Falando de sotaque, eu tô mais pro sotaque mineiro, né? Mas eu sempre tento me aproximar do biscoito, desse chiado carioca que é sempre bom escutar. E tô há 5 anos no Rio, né? Então... Você é de onde, de Minas? Tô de BH. Terrinha boa, hein? Terrinha boa. Então, fico ali transitando para Juiz de Fora, caminho, né, saindo da Serra e indo para Minas. É meu case aqui. Indo para Minas. Já me conheço, mas ele tá ali entre Minas, né? E o meu caso é São Paulo, Rio, né? Então tá bom. É exatamente isso aí. Mas muito bom. Vamos dividindo sotaque aqui, tomando esse café, porque tem muita história para contar e coisa boa. Muito bom. Gustavo, que desafio, hein? Caramba. Que desafio é esse? Fala um pouco aí o contexto do desafio, né? Como que ele chegou e
Contextualiza um pouco o que está acontecendo aí na mineração quando a gente fala de gap de conhecimento técnico. Bacana. É bacana começar desse lugar porque é importante começar da indústria, né? Assim, que indústria é essa? No fim do dia é uma indústria de risco, né? Então, uma indústria de base que quando a gente fala da questão de risco, todas as tomadas de decisão, elas acabam indo para o lugar mais conservador, que eu tenho menos risco ali na tomada de decisão. Então, no fim do dia, quando eu olho para uma perspectiva e modelo de negócio, uma mina, ela tem um ciclo de vida muito longo, né? Então, em torno ali de 50 anos. Nossa, enfim, longo mesmo. Muito longo. Eu pensei que falar 10, 20, você falou 50. Então, desde o projeto, né, até de fato, né, a gente fechar uma mina, é esse o tempo de vida. E por que eu estou trazendo isso? Porque isso impacta nas nossas decisões de negócio, né? Isso impacta no modelo da organização, isso impacta na forma como a gente faz a aprendizagem. Porque no fim do dia você acaba indo para um lugar mais tradicional. A indústria te puxa muito para o tradicional, né? Então, esse é o nosso desafio, que além, né, do gap ali em torno de ter pessoas vindo para a mineração, o gap técnico que a gente encontra nessa indústria, você também tem, né, uma indústria que acaba sendo mais conservadora e aí, consequentemente, a forma de aprender na indústria sempre te leva mais para a sala de aula. Sim. Então, o desafio não é só sobre o conhecimento, né? Ele é também sobre a forma como você vai fazer a aprendizagem nessa indústria, né? Então, tem esse misto, né, de como que a gente trabalha, né, uma oportunidade, um gap técnico que tem por esses motivadores que você trouxe e, ao mesmo tempo, como que a gente faz essa aprendizagem numa indústria que sempre vai te chamar para um lugar tradicional. E é justamente desse lugar que a gente está tentando se transformar, né? Porque isso também é lugar de retenção, né? Se a gente faz formas diferentes, os talentos que vêm, eles vão querer ficar. Então, é um pouco do que a gente está buscando de mudar a lógica, né, da indústria. E isso, naturalmente, vai mudando a cultura. E é curioso porque eu brinquei aqui que muita gente quer ser TikToker, né? Tudo bem, vamos pegar as pessoas que não quiseram ser TikTokers e foram, de fato, para a indústria. Mas eles hoje usam TikTok. Exato. Então, se você ignora isso... ele foi para uma indústria tradicional. Mas tudo bem, ele ainda é um jovem, pode ser geração Z, pode ser millennial, que hoje está totalmente dentro desse mundo de redes sociais, de outras formas de consumir conteúdo. Então, além disso, você ainda tem um jovem que hoje busca aprender de uma forma diferente. E é nesse formato que a gente está, de fato, trabalhando, né? Desde a divulgação dos nossos programas, enfim, usando veículos diferentes, né? Justamente para a gente atrair esses jovens e eles entenderem que aqui na indústria tem formas diferentes de fazer, de aprender, de buscar o conhecimento. E tem formas também diferentes dele compartilhar o conhecimento por meio de podcast, de TikTok e outros caminhos que ele entender que tem espaço. Sim. Então, é importante aprender no fim do dia. E nesse formato que a gente vai trazendo para justamente endereçar como que a gente pode trabalhar o gap técnico dentro da organização de uma forma mais fluida, menos tradicional, menos sala de aula e que de fato a gente explore diferentes formas de aprender. E Gustavo, tem uma curiosidade aí até para o pessoal que está ouvindo a gente. Como isso foi iniciado, como isso foi detectado? Porque a gente sempre faz um recorte assim, me dá um pouco da foto do antes, né? Alguém chegou para você e falou assim, isso está acontecendo, a gente está percebendo, ou já, como é que foi, né, as primeiras conversas e falaram assim, Gustavo, toma aí, esse é teu desafio. Como é que foi o advento da história? Como é que isso começou, né? E tem quanto tempo, mais ou menos, só para a gente começar a contextualizar para o pessoal aqui? Bom, tem literalmente 1 ano. É uma história muito recente, né? A gente está fazendo muita coisa pela primeira vez e eu vou contar aí ao longo do podcast. Legal. Mas eu sentei na cadeira já com esse desafio, né? Você chegou e falou... Literalmente, sentei, Gustavo, esse é o tamanho, né, de um dos seus desafios. Tem mais 16 aí na frente, mas esse é o que a gente vai focar hoje. Mais pra frente a gente fala de outros. E, de fato, já veio numa linha de, olha, temos esse diagnóstico, porque existe um gap técnico, né? E aqui, principalmente, a gente falando do core, né? Da mineração ali, dos processos de mina, usina, beneficiamento, enfim. Então, já veio o diagnóstico claramente, óbvio, né? É muito fruto de todos esses elementos que você trouxe, né? No início aí na introdução, de pessoas não necessariamente, né? Tendo interesse, né? Pela mineração, pessoas saindo, quem está chegando não necessariamente, né, vem de universidades que
que conseguem trazer uma base específica para o minério de ferro, porque a engenharia de Minas, né, ela acaba levando para todo o recurso mineral, e não especificamente o minério de ferro, e não especificamente o minério de ferro da Vale. Então, seja, você vai trazendo diversos elementos ali. É muito específico, né? É como se fosse assim, a pessoa não tem contato, além de já ser difícil ter o contato com a engenharia de Minas, o que você está dizendo tem o minério de ferro e ainda tem como é feito na Vale. Então, na prática, você não consegue pegar ninguém pronto de mercado a falar assim, já conhecendo isso, né? Na prática, o treinamento é sempre pós-entrada, né, do profissional, né? É pós-entrada. E junto com isso também, assim, tem o que a gente precisa... Isso eu estou falando de desafio do presente, né? Como é que eu consigo tornar as nossas operações hoje cada vez mais sustentáveis, produtivas e etc. Por outro lado, tem para onde a gente está olhando para o futuro, né? É verdade. Porque eu preciso encontrar formas diferentes, olhares diferentes, né? Para endereçar qual que é o gap do presente que eu tenho que endereçar e como que eu estou preparando as pessoas também para olhar para o futuro. E aí é uma solução que, de fato, dialoga desses dois lugares, né? Desse presente e futuro, porque eu tenho que desenvolver as pessoas de forma diferente, né? De acordo com a natureza da cadeira delas. Está numa cadeira do presente... tem uma jornada de desenvolvimento. Você está numa cadeira que olha para o futuro, para essas novas tendências da mineração. Aí, exemplo, né? A gente tanto está falando de descarbonização por todas as questões de mudança climática e etc. No fim do dia, como que a gente vai tornar a indústria, né, ali com baixa emissão, né, de carbono? Então, consequentemente, eu preciso ter profissionais olhando para esse lugar, para esse desafio. Como que eu torno a indústria com menos risco, né? Então, eu coloco mais automação, né, dentro da indústria, mais robotização, minas mais autônomas, né, que não precisa necessariamente de operar, né, com pessoas tripulando ali dentro dos nossos equipamentos. Então, é todo esse desafio que está dentro, né, dessa arquitetura, né, porque quando a gente fala do gap da mineração, não é só o que tem hoje, né? Mas é justamente também olhando para o futuro. O escopo é pequeno. E o desafio... E é um dos, tá? E o desafio disso que você acabou de falar é que não tem uma resposta certa, errada e clara. Bom ponto. Então, você tem que desenvolver capacidade de raciocínio crítico, você tem que desenvolver pessoas que consigam descobrir que futuro é esse, porque esse futuro não existe. Exato. E aí é super bacana nessa linha, porque conecta muito com a nossa cultura, né? Que é aprender juntos. O aprender juntos, de fato, ele leva muito para esse lugar, né? Do querer descobrir, encontrar novos caminhos, enfim. A gente não sabe fazer isso, né, gente? No fim do dia, de forma geral, as profissões elas são mais monotemáticas. E quando eu levo para esse lugar do aprender, eu preciso ter mais lateralidade, expandir. Como que eu ensino, de fato, as pessoas a aprenderem? E não é algo que você também desenvolve em faculdade, né? Então, gosto por aprender. Então, junta aí esse desafio, né? De que os nossos produtos de aprendizagem, eles sejam veículo para a cultura que a gente acaba buscando dentro da organização, que é se aprender juntos. E aí a gente tem, né, diversos desafios aí, porque as pessoas estão vindo das faculdades, né? Sim. As pessoas até ontem, o conhecimento era meu, né? E não nosso. Então, você imagina o desafio que é de criar uma cultura, aprender juntos numa organização que é de uma indústria de base. Então, é tudo isso aí que a gente está... Agora, eu tenho uma pergunta um pouco técnica sobre o desafio. Você falou que queremos sair do tradicional sala de aula e provavelmente implementar novas tecnologias. Como que você faz isso numa região remota que às vezes a internet é um desafio? Então, as nossas regiões remotas, de forma geral, elas estão próximas de centros, né? Então, nesse sentido, no que se refere à tecnologia... como distribuir, né, esse conhecimento. Não é um ponto para gente de atenção de acesso, tá? Sim, até porque hoje tem Starlink, tem muito mais tecnologia do que talvez 5, 10 anos. Tem, dentro das nossas operações ou, né, na cidade onde os nossos empregados estão, de forma geral, o acesso, né, à rede, de fato, está disponível. Então isso não é uma... isso é um ponto já pacífico. Esse é um ponto já pacífico, assim... Só que talvez isso traga por que nunca foi feito antes. Porque 10 anos atrás isso não era um ponto que estava resolvido, né? Então... A gente tem desafios de conectividade, sim, fato, né? Mas para aquilo que a gente vai explorar aqui, que é para esse público, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente,
dos especialistas, né, dos graduados, esse não é um ponto de atenção sobre acesso, conectividade. Então, é uma dor que não é uma barreira para mim, vamos dizer, desse lugar. Não, tá bom, isso é bom saber, porque eu acho que muita gente não teria essa clareza. Bacana. Vamos explorar um pouquinho a solução, né? Então, a gente conseguiu entender o desafio, como que ele surgiu e por que ele é importante, desafio gigante, e mexe diretamente no negócio. Agora, vamos trazer isso para a solução. O que foi pensado, desenhado nesse contexto? Então, eu vou começar do final, que é de onde já tá dando certo, né? Mas eu sei que a gente vai chegar nos bastidores e é um bom papo, né? Isso por si só já cabe um podcast. Legal. Mas assim, quando a gente fala de um desenho de solução, você precisa de tempo, né? Sim. E a gente encontrou um espaço ali para posicionar a área de aprendizagem muito bacana e para começar a direcionar a aprendizagem do especialista dentro da organização. Então, como eu comentei, a gente está fazendo muita coisa pela primeira vez. E a solução, ela vem justamente desse lugar, né? A gente está pilotando, de fato, né? É um modelo de aprendizagem, de uma arquitetura de aprendizagem que ela dialoga com o presente e com o futuro. E no modelo, né, de jornada. O que isso significa na prática, né? A arquitetura, em resumo, é uma pirâmide, de fato. E nessa pirâmide a gente tem 4 camadas. 2 camadas que elas olham muito para o presente. Então, sabendo dessas lacunas técnicas, né, que a gente tem no nosso presente, no desenvolver as pessoas para ter soluções, né, para a mineração do presente tornar mais produtiva, a gente tem 2 camadas, que é mais de conhecimento, né, aplicado ali no dia a dia e outros conhecimentos mais complexos, mas na linha de a mineração como ela é hoje. E 2 outras camadas, que aí a gente fala mais de futuro, né, que a natureza das atividades dessas pessoas que vão ser desenvolvidas ali estão olhando para o futuro da mineração. Então, quando eu falo de mineração circular, quando eu falo de soluções baseadas em natureza, quando eu falo de descarbonização, enfim, todas as temáticas ali que dialogam muito de como que vai ser o futuro da mineração e como que a gente está desenvolvendo a nossa indústria para chegar lá nesse futuro, que é a Vale 100, né? Então, a gente tem os nossos desafios estratégicos e eu preciso desenvolver as pessoas para olhar para lá. Porque a gente sabe, né, a literatura fala muito disso, né? A mesma pessoa olhando para o presente e para o futuro vai ser uma distração. Então, a nossa arquitetura de aprendizagem, ela mostra exatamente esse lugar. Eu preciso ter forma de desenvolver as pessoas para o presente, para os desafios do presente, e caminhos para desenvolver as pessoas para os desafios do futuro. Isso já é um modelo por si só. Porque no fim do dia eu declaro para a organização que eu vou ter jornadas diferentes. Eu vou tratar de formas diferentes, como as pessoas vão aprender e o tempo que elas vão aprender. Então, é muito nessa linha, né, que a gente cria a arquitetura. Eu acho que, só para falar, eu acho que essa divisão é bem interessante, porque muitas vezes vai falar, vamos ensinar tal tema. Aí a pessoa, não, mas está indo para esse lado. Então, tudo bem, a gente está falando do hoje. Esse lado, você fala para onde está indo, é do amanhã. Então, ter essa clareza, o que é hoje, o que é amanhã, eu acho que ajuda a organizar as ideias e até definir o que vai ensinar. Porque muita gente deve estar falando do futurismo, onde vai e tal. Mas, tem uma operação hoje rodando. Que precisa rodar, né? Precisa rodar. E eu acho legal também o que você trouxe, Richard, também a importância, né? Porque quando você separa desse jeito, você está dizendo o seguinte, é tão importante operar o dia a dia, né? Entregar o que já existe hoje, quanto é tão importante você saber o que vem por aí, porque vai mudar. Até porque o futuro empolga mais do que o presente. Mas você não pode ignorar. Mas você não pode tirar a importância, porque o presente vai te levar para o futuro, né? Legal. Até porque você constrói o futuro no presente, né? Sim. Então, essa arquitetura, ela consegue dialogar exatamente deste lugar. E a gente declara isso, né, pro graduado, né? O especialista na Vale, todos os profissionais graduados ali. Então, fica mais fácil dele enxergar, tipo, poxa, eu tô numa cadeira que tô olhando pro presente. É para esse dia a dia aqui que é tão importante quanto olhar pro futuro. Sim. Mas onde que minha cadeira tá? Beleza, minha cadeira tá no presente. Então, a minha forma de acessar o conhecimento, o desenvolvimento aqui é por meio dessas 2 camadas. Minha cadeira está no futuro. Legal. Então, a forma como eu vou acessar o conhecimento está nessas 2 outras camadas. Então, essa é a nossa arquitetura, porque a gente vai menos por eu sou pleno, sênior, master... Não. Isso é uma complexidade que a gente não está trazendo para a aprendizagem. O que a gente traz
onde que sua cadeira está? Sua cadeira está no presente? Então, esse é o caminho do seu desenvolvimento. Tá. Sua cadeira está no futuro, né? Desenvolvendo soluções no presente para o futuro. Então, está neste lugar, é a sua jornada. Então, isso a gente já declara, né, de uma outra perspectiva, né, o aprender ali. Tá, e eu tenho uma curiosidade, Gustavo, até para não deixar passar em branco aqui, porque você abriu falando uma coisa muito curiosa. Você falou, a indústria tradicional e tende a migrar para a sala de aula. E aí, explorando a solução, eu queria te ouvir um pouco mais, assim, formatos, né, metodologias, o que vocês, quando desenham essa solução, presente e futuro... você já falou assim, a tendência da indústria é sala de aula, mas eu imagino que agora você está provocando mudanças e modernização nesse conceito, né? E aí, essa solução, como é que é? Quais são os formatos? O que é online, o que não é? Tem híbrido, não tem? Explora um pouquinho para a gente, até para quem está ouvindo, conhecer um pouco melhor, né? Ah, bacana. Aí entra a outra parte do desafio, né? Como que numa indústria, né? Eu fiz muita questão de trazer esse contexto da indústria, porque... é um desafio, né, de negócio, mas ao mesmo tempo é um desafio do aprender, né? Porque sempre vai te levar para um caminho mais conservador. E a gente foi convidado a todo momento, né? Poxa, a gente precisa desenvolver tecnicamente, vamos trazer aqui para a sala de aula treinamento, trilha e tudo mais. Meu Deus, como, né? Porque no fim do dia, para ser veículo de uma cultura, né, que é aprender juntos, na sala de aula você também aprende. Mas não é só ali. Né, a gente fala tanto de um modelo, né, de uma metodologia do 70-20-10, mas a gente, enquanto RH, até ontem, né, só fornecia o 10. O 70 e o 20, que é onde que de fato mexe ponteiro, ficava tipo protagonismo, né, autonomia. Se vira aí, faz aí. Se vira aí. E aí, na nossa perspectiva, assim, como que a gente desenha um aprender numa organização, né, que a cultura é aprender juntos, como que eu consigo trazer o 70 e o 20 para a solução, né, como parte dessa solução. Só que não era desse lugar que o negócio estava pedindo, né? O negócio vem numa linha de vamos para a sala de aula, vamos treinar, vamos trazer as principais instituições e vamos fazer um treinamento com carga horária tal. Sim. Então foi desse jeito. E até a gente fazer uma construção de que não é pelo mesmo caminho que a gente vem fazendo nos 80 anos, sim, a Vale já tem um pouco mais que 80 anos. Nossa. Que vai mexer o ponteiro, a gente precisou naturalmente trazer vários elementos ali para justamente falar assim, meu caro, se a gente for pelo mesmo caminho, a gente vai manter o mesmo resultado que a gente tem hoje. Então, se a gente quer mexer o ponteiro, a gente vai precisar fazer muita coisa pela primeira vez. E aí a gente começou justamente a fazer, né, uma jornada de aprendizagem que endereça a sala de aula, porque isso é extremamente necessário, isso compõe o processo do aprender. Ah, perfeito, sim. Mas não só a sala de aula, porque no fim do dia, não quer dizer que a sala de aula deixa de ser importante, quer dizer que outras coisas também são importantes no processo do aprender. E o nosso ponto com a sala de aula, principalmente, né, enquanto área de aprendizagem, porque no fim do dia a sala de aula te leva muito para crenças escolarizantes. Então o saber é meu, eu tenho um professor ali na frente que ele sabe mais. Tem sempre... Eu tô muito sentado, dispositivo, né? Você muito escutando. dispositivo. Eu sempre escutando. Tem sempre uma prova. Eu preciso tirar uma nota boa. Eu tenho que sempre fazer a prova sozinho. Eu não tenho necessariamente, né? Só lá no final eu vou fazer um projeto aplicado. E que não necessariamente eu vou aplicar o projeto. Então, assim, tem vários elementos quando a gente fala de sala de aula que te leva para uma mentalidade de crença escolarizante. E quando a gente fala de uma empresa que a cultura é aprender juntos, o aprender, ele não é sobre treinar, ele é sobre expandir, sobre trazer lateralidade. Quando você coloca o juntos, aí, gente, é outra coisa, né? E a gente sabe que a sala de aula, de fato, não é o melhor lugar para se fazer o aprender juntos. Então, o nosso principal objetivo, né, no desenho dessa jornada, que eu vou contar agora, é justamente, além de mexer o ponteiro, né, em torno de para o resultado ali na indústria, do gap de conhecimento, da gestão desse conhecimento que a gente precisa ter dentro da organização, é também a gente encontrar e ser veículo para essa cultura do aprender juntos. Então, veja bem, né, a gente está endereçando várias coisas. A questão do gap por negócio, que é extremamente... Né, endereçar essa dor do negócio e, ao mesmo tempo, ir trabalhando experiências que vão alavancando a cultura do aprender juntos dentro da organização.
E aí, sem mais delongas, como que é a solução, né? A gente sai de um modelo muito tradicional de trilha, treinamento e vai para o modelo de jornada. O que jornada significa no fim do dia? Eu não vou ter uma única forma. Eu vou ter uma forma que sim tem todo o conteúdo ali, mas esse conteúdo, ele é híbrido com outras diversas formas de aprender que está dentro da jornada, está dentro do nosso desenho, está dentro da solução de aprendizagem. Que aí eu incluo visitas técnicas, então eu vou ver com os pés as coisas acontecendo. Que a gente chama de experiência, né? Imersiva ali, que é muito baseada no nosso método CEP mais R, né? Que é conteúdo, experiência, pessoas e redes. Então toda essa jornada foi feita considerando conteúdo, sim, que tem um lugar de sala de aula que é extremamente importante. As experiências, qual a experiência que eu posso somar ali? A exemplo, as visitas técnicas, né? São extremamente importantes para o processo do aprender, porque você começa a ver, conversar com outras pessoas que estão ali fazendo, porque a gente aprende fazendo, aprende escutando. A gente colocou projetos, né, dentro da jornada, porque é um lugar da experiência de eu aplicar o meu conhecimento. Então, a gente pré-selecionou, né, de acordo com a complexidade, né, obviamente, do conhecimento que a gente está colocando ali. A gente selecionou alguns projetos, né, que direcionam resultados importantes para a organização de produtividade, qualidade de processo. Então, a gente trouxe esses problemas reais ali para parte, né, da experiência. A gente trouxe tutores, que são pessoas, né, que vão contribuir com a solução desses problemas, com a transferência do conhecimento. E a gente trouxe instituições, né, de referência, e não só uma instituição. Então, eu poderia ir só para uma única instituição tradicional de mineração. A gente fez diferente. A gente falou assim, poxa, vamos puxar várias instituições que são referências em algumas temáticas dentro desse conteúdo. E aí, naturalmente, eu crio uma rede. Porque eu tenho os profissionais, os tutores internos, eu tenho uma rede externa que vai suportar todo esse conhecimento. E é bacana que a gente começa a ver as universidades se conectando. Então, tem a universidade em Minas Gerais conectando com a universidade do Maranhão, se conectando com os nossos profissionais especialistas internos, tudo em torno do aprender. E já que eu conto da Val. Legal. E o interessante é que assim, a gente do mercado corporativo sempre fala da importância da universidade se aproximar da empresa. Vocês fizeram o inverso. Vocês saíram unindo as universidades e falando, pessoal, vamos lá. Já que não está acontecendo do seu lado, a gente vai ser o protagonista, vai reunir todo mundo e vai conectar os conhecimentos que tem diferentes universidades para fazer isso acontecer. Então, achei isso bem interessante. E outra coisa que eu gostei muito, quando você fala que a cultura da empresa, eu imagino que aprender juntos deve ser um valor. Cultura. É cultura. É a cultura da empresa. O alvo cultural é aprender juntos. É aprender juntos. E aí, como você falou, o modelo escolarizante, ele não aproxima esse aprender juntos. Então, achei isso bem interessante, né? Sala de aula tradicional e tal. Só que não, calma aí, a gente tem que aprender. Então, a gente tem que ser o hub de conhecimento. Então, a área de aprendizagem para de ser, vamos dizer, contratante de fornecedor que executa e vira o hub de unir todos os conhecimentos e não deixar isso ficar isolado, como alguém sendo detentor e nós sendo fornecedor ou contratante desse conhecimento. Então, achei isso bem interessante, essas provocações que você trouxe. Já perfeito, porque isso conecta muito com o nosso posicionamento. A gente deixa de ser uma universidade corporativa e passa a ser um ecossistema valer. Né? Então, isso muda a lógica, porque a universidade corporativa, ela te leva, né, para um lugar de sala de aula. Sim. Quando você vai para a perspectiva de ecossistema valer, a gente muda a nossa lógica e o nosso posicionamento. Você passa a entender exatamente isso. Então, a gente está indo para instituições porque isso faz parte do nosso ecossistema, faz parte do nosso posicionamento. Isso é novo, tá, gente? A gente está aprendendo a fazer tudo isso. Não, mas muito, muito legal. Mas isso já diz sobre como que a gente está posicionando dentro e fora. Mas é uma baita visão, assim, e achei bem interessante. Você falou evolução de trilha para uma jornada e você incluiu vários elementos que estão dentro da empresa e fora da empresa. E fora da empresa. Né? Então, é o aprender juntos, né? Você não está sozinho no processo, você aplica o conhecimento durante a jornada. E no final da jornada, a gente vai ter uma banca, né, com profissionais técnicos ali, para o conhecimento que você desenvolveu
e aplicou naquela solução de problemas, e aí, qual o resultado que você está trazendo? Perfeito. Qual o impacto? Perfeito. Eu não vou falar que isso é um ROI ainda, porque acho que o ROI ele acaba tendo muita técnica ali por trás desse. ROI, mas eu falaria, daqui a pouco aparece um CFO chato aqui, cara, que ele é todo episódio tem um CFO aqui que ele se faz de difícil, mas vamos guardar esse pensamento. Vamos guardar esse pensamento aí, né, Richard? Assim, uma coisa que eu acho que tudo que você trouxe é encantador. Né? Você olha e fala, nossa, muito bacana, uma nova visão de conhecimento. Então, ficou muito evidente como sair do tradicional. E, assim, não necessariamente sair do tradicional só para botar tecnologia. Não, a gente está falando de novas formas de aprender, independentemente do meio da tecnologia, se está no celular, se está no TikTok ou se está em sala de aula. Então, uma nova forma de enxergar o conhecimento. E não só isso, né? E a sala de aula, que eu achei legal, a sala de aula ele mudou. Sim. Porque mesmo a sala de aula, saindo da tendência escolarizante positiva para uma sala de aula de vamos fazer projetos, vamos receber tutores, vamos fazer visitas técnicas. Então, assim, é a sala de aula, mas com uma proposta diferente, mais colaborativa, de experiência. Gustavo, tudo que você contou aqui é lindo, maravilhoso. Não é todo esse conceito de aprendizagem, aprender junto, tudo isso. Mas a gente sabe que na prática nem tudo dá certo do jeito que a gente planeja. Né? E aqui, o podcast dos bastidores. Queremos saber tudo que está por trás disso. Então, conta pra gente. O que não deu certo? O que você aprendeu? O que você faria diferente? Vamos para os bastidores aí do projeto. Bom, gente, bora lá então, né? Como eu comentei aqui várias vezes, mas acho que é bacana ficar marcado isso. A gente está fazendo muita coisa pela primeira vez. Legal. Então, isso, no fim do dia, quando a gente fala da cultura do aprender juntos, a gente também é aprendiz no processo. Isso a gente fala muito com quem está vivendo a jornada, né? Porque eles estão aprendendo, mas a gente também está aprendendo com eles, a gente também está aprendendo a jornada. E eu vou trazer aqui uma pessoa, que é a Val. E a Val é nossa inteligência artificial, que eu não comentei ainda, mas ela é palco de muita história, gente. Mas bora lá. A gente está revolucionando, né, a forma como a gente está fazendo a aprendizagem. Gostei da palavra, revolucionando. Foi intencional. Tudo aqui é intencional. Mas, de fato, a gente está revolucionando, né, a forma como a gente está fazendo a aprendizagem. E a gente trouxe a inteligência artificial para, de fato, suportar, né, esse processo de aprendizagem. E eu poderia ser aqui muito... Ficar falando, poxa, mas vamos trazer inteligência artificial para ser parte ali, né, da experiência de aprendizagem e tal. É isso também. Mas no fim do dia, o principal objetivo dela é a gestão do conhecimento. Então, preciso, né, que cada vez mais a inteligência artificial consiga me suportar o negócio, né, na gestão do conhecimento. Então, a gente trouxe, né, a inteligência artificial, que é a nossa Val, justamente para, né, suportar a gente no processo de gestão do conhecimento. E lógico, né, para o aprendiz ali é uma baita experiência, né? Porque para variáveis menos complexas e que ficam, né, de alguma medida mais disponível, ele consegue acessar fácil, né, 24 horas para contribuir com o aprendizado dele. Então, junto o útil ao agradável. Só que a história da Val, gente, assim, é surreal, porque no fim do dia, a gente estava batalhando por essa tecnologia há algum tempo. Do nada ela surgiu, assim, como possibilidade da gente emplacar. Em 5 dias a gente colocou a Val de pé. E foi, assim, surreal. Só que, gente, colocar uma inteligência artificial em 5 dias de pé, vocês imaginam o que estava por trás disso. Ela é cheia de problemas. E aí, só que ela ficou cheia de problemas, não foi, tipo, durante 5 dias depois que a gente implementou e lançou. Ela ficou 1 mês e meio com problema. Nossa. E aí a gente fazendo uma propaganda, né, dela, porque imagina, a gente revolucionando a forma de fazer aprendizagem e sendo muito vanguarda ali, né, como a área de aprendizagem, já trazendo a inteligência artificial. Então a gente falava muito dela e tal, só que ela ficou fora do ar durante quase 2 meses. Nossa. E era justamente no momento chave, né? Tudo bem que a jornada de aprendizagem tem 6 meses, então ela já voltou. Mas só que ela não ficava integral. Então a Val tem o avatar, mas tem também o chat. Só que o legal dela é o avatar, né? Você dialoga com uma pessoa, ela vai conversando ali com você e tal. Mas você também pode fazer igual o ChatGPT, conversar. Só que a graça dela toda era ela, né? E aí no fim do dia ela ficou fora do ar quase 2 meses.
E a gente foi numa teve uma crise, não quis mais trabalhar, teve literalmente um burnout isso. Burnout. Não, vamos trazer isso. Vamos colocar a parte de área remota. Não, a gente faz uma brincadeira, porque a inteligência artificial, né, para de funcionar. Fala, por quê, né? Ela não tem horário 24 horas por dia, não tem férias, não ganha salário, né? Ela alucina. Mas, isso é brincadeira, tá? Mas, de fato, assim, isso pra gente foi um mega aprendizado, porque a gente busca inovar e a inovação no fim do dia. Você precisa aprender a lidar, né, com o processo de aprender, e o erro, ele compõe o processo de aprendizagem. E compõe inovação. Se você tentar ser pioneiro e inovar, você tem que tá partindo do pressuposto que vai ter erro, que vai acontecer problemas, né? E isso é normal. O que eu gostei do que você falou, assim, é natural que isso ocorra. Então, qualquer um que tentar a vanguarda, né? A gente vê isso na Revo todo dia. A gente vai tentar alguma coisa nova, a gente sabe que vai enfrentar percalços, né? Então a gente sempre já combina com o cliente. Ó, se acontecer isso, o que a gente faz? Se acontecer tal coisa, o que a gente faz? A gente sabe, vai inovar, vai tentar algo pioneiro, e a gente sempre busca isso, fazer coisas inovadoras, soluções únicas que a gente nunca fez antes, e sempre vai ter algum tropeço. Mas o interessante, até para quem está ouvindo a gente pegar como insight, coloca uma fase no teu projeto de aprendizado, né? Coloca uma fase de maturação, porque você vai precisar. Você vai precisar. Eu acho que talvez é legal ouvir a tua história, Gustavo, porque assim, as pessoas às vezes esquecem de eu vou colocar e vai dar certo. Né? Mas se você projetar isso, colocar até numa visão de cronograma, eu estou aqui numa fase de maturação, eu estou numa fase de aprendizado. Provavelmente, está acontecendo o quê? O aprendizado. Né? E aí com isso você vai ganhando, né, oportunidades aí de melhorias ao longo da implementação de uma coisa tão inovadora como essa, né? Perfeito. E é muito nessa linha, porque assim, a jornada do aprendiz, né, nessa arquitetura, né, que eu comentei, que ele está ali, é uma jornada que é de 6 meses, né? Então a gente está testando vários elementos pela primeira vez, e a inteligência artificial é um desses elementos. Então a gente comunicou muito com eles desse lugar da nossa humildade, e da gente se colocando vulnerável, porque assim, não é uma solução que está pronta. A gente colocou a solução de pé, não a inteligência artificial, mas a solução inteira, em 6 meses. Nenhuma área de aprendizagem faz isso numa indústria desse tamanho, de você convencer diversas formas de aprender para um lugar que você estava sendo convidado só para a sala de aula. Sim. Para um modelo tradicional de treinamento e etc. Então, a gente também se apresentou de um lugar muito vulnerável, que a gente estava ali também aprendendo. Óbvio que a gente quer acertar, né, gente? Todo ser humano quer acertar, e quer fazer rápido. Assim, não vamos também... Não vou tirar essa demagogia aqui, porque eu queria acertar e queria fazer rápido. Mas na hora que eu comecei a deparar com aquilo, eu falei, caramba, eu falei assim, mas ainda bem que eu falei que a gente está aprendendo também. Porque assim, se eu falo muito do aprender juntos, eu sou parte dessa cultura, eu tenho que viver isso. E a gente, como ser humano, a gente quer acertar. E eu falei, gente, e aí você fica naquele dilema. Mas o bacana foi a Val, de fato, ela ficou fora do ar. Você conseguia teclar com ela, mas como a graça era ela aparecendo e falando com você, então ela ficou esse 1 mês e meio fora do ar, e as pessoas só teclando ali. E no fim do dia a gente falou assim, aí ia rolar uma reunião com os vice-presidentes para falar para falar do projeto como um todo, e dentre falar do projeto da inteligência artificial. E a ideia era o quê? Expor a inteligência artificial para eles navegarem lá na hora. Gente, vocês imaginam o que eu passei, porque no fim do dia, como a inteligência artificial ela é gamificada, né? Você tem a programação dela tem vários elementos de game. Os nossos acessos, eles bloqueiam o game. Então, até a gente descobrir que era isso, encontrar alguém dentro de uma organização desse tamanho, para de fato, vamos tirar essas travas, e sem comprometer a segurança da informação, vocês imaginam o que a gente, né, lidou. Aí, 3 dias antes dessa reunião com os vice-presidentes, a gente falou assim, caramba, estamos ferrados, porque a graça do negócio é apresentar né, tudo funcionando. O avatar, tudo funcionando. E com os próprios aprendizes também, né, a gente incentivando que eles utilizassem a inteligência artificial, mas só que ela não estava funcionando na plenitude. Aí a gente foi numa linha de... ela tá no Gemba. Gemba pra gente é ver com os pés, né? Então, a pessoa tá no campo, e aí, consequentemente, a gente sabe que estando no campo, o acesso é mais remoto. Então, o sinal não funciona, né, plenamente. Então, consequentemente, ela não tava conseguindo aparecer, porque o sinal dela não tava pegando. Mas pode conversar comigo pelo chat. Então, a gente acabou indo nessa linha.
brincando, né? Mas óbvio, até a gente chegar nesse lugar do tipo, aí vamos de forma leve, né? Vamos falar que ela tá no Gemba e tudo mais. Teve o nosso, humor, né? Usou humor, né? Usamos humor, mas a gente também ficou ali, poxa, caramba, como? Mas, então, a inteligência artificial foi um processo de aprendizado. E todos os elementos da jornada como um todo, assim, não foi simples, né? Você convencer, sair de um lugar de treinamento tradicional para um lugar de jornada. A pirâmide, né, que eu comentei com vocês, presente e futuro, gente, vocês terem ideia de como que nasceu essa pirâmide, que na verdade era um funil, que não era com esses nomes bonitos. E, assim, as porradas que eu levei numa reunião junto com o time de tipo... Aí a gente, caramba, semântica importa. Porque no fim do dia não dá para falar que a palavra A ou a palavra B, porque soa de forma diferente e fecha a escuta. Então, assim, foi muito bacana o processo de aprendizado, né, que a gente tem vivido. Mas é difícil, assim, você fazer muitas coisas pela primeira vez. E tudo a gente está fazendo pela primeira vez. E eu, inclusive, pela primeira vez, estou vivendo uma área de expertise, né? Área de aprendizagem, que não era essa a minha trajetória. Então, eu também estou no meu processo de aprender tudo. Então, tá super bacana, mas... tem muito mais bastidor e depois a gente pode fazer um podcast muito mais amplo só do aprender. O que eu só queria perguntar, até para a gente fechar esse trecho de aprendizado, é só uma pergunta um pouquinho diferente, né? Do tipo, se você começasse o projeto hoje, com tudo que você aprendeu, né? Tem alguma coisa que você certamente faria de novo, no sentido de, eu encontrei isso aqui, como é que você cortaria caminho, né? Para chegar nesse 1 ano em um tempo menor, né? O que você fez ali que você falou, isso aqui foi a sacada, foi a dica de ouro que eu acelerei bastante o processo, e se eu fosse começar hoje, eu faria isso do início. Tem alguma coisa assim? Nossa, caramba. É porque é muita coisa, né? Dentro dessa jornada. Não sei se teria uma coisa única específica, né? Mas onde, assim, gente, e trazendo aqui, né, a nossa cozinha. O RH, de forma geral, a gente é desprovido, né, de métodos, né, de modelo de gestão e etc. E eu acredito, se começasse hoje, né, de uma forma para rodar mais fluida, com o time talvez conseguindo, né, por meio do processo, caminhar sem tantos percalços, talvez eu teria desenhado um fluxo de implementação de uma forma diferente. A gente está aprendendo muito no processo de implementar, porque no fim do dia, né, assim, são quase 100 ações de aprendizagem para 150 pessoas em 6 macroprocessos diferentes da nossa cadeia da mineração. Então, isso exige uma gestão ali muito forte. E talvez eu teria adiado uns 2, 3 meses. Legal. Mas é a questão da janela, né? Assim, a organização estava sedenta por uma solução para endereçar essa dor. E a gente sedento por se posicionar enquanto área de aprendizagem. E é questão de risco, né? Então, assim, cabe a minha posição tomar alguns riscos. E o risco que eu escolhi tomar ali foi: vamos não estando pronto. Né? Então, assim, era um... Não posso nem falar que era uma patinete, não, gente. Assim, era... Sei lá, era uma patinete, talvez, com roda de carrinho de rolimã, que o negócio estava todo solto. Mas a gente precisava posicionar, assim, era uma janela que estava aberta, uma porta, na verdade, aberta. E o rápido, nessas horas, ele é necessário. Sim. Então, foi muito nessa visão, tipo, vamos rápido porque a porta está aberta, então vamos posicionar, aproveitar essa dor que existe dentro da organização, né, do conhecimento técnico, vamos posicionar enquanto área nessa janela. Enquanto isso, a gente vai aprendendo. Mas talvez eu teria esticado mais uns 2, 3 meses para arredondar mais os nossos processos. Porque, veja, a gente não tinha contrato com instituições para a parte, né, das capacitações em si, porque a gente foi nessa linha de ecossistema, não era só uma instituição. A gente não tinha todos os tutores mapeados, a gente não tinha 100% dos projetos mapeados. Então, assim, imagina você começar uma jornada que você sabia que era... O PowerPoint estava lindo, gente. Maravilhoso. Mas você sabia que por trás daquele PowerPoint você precisava de uma fundamentação de processo mesmo para conseguir fazer aquilo ficar de pé sem dor. E aí esse tem sido um processo muito, muito dolorido, assim.
Mas, então talvez eu teria esticado uns 2 meses para fundamentar melhor, tipo, a parte de contrato com a instituição. Quem imaginou que ia acontecer o que aconteceu com o Rio Grande do Sul? Um dos nossos parceiros é o Rio Grande do Sul. Então você imagina como que a jornada já estava iniciada, a experiência imersiva, que, né, foi o grande kickoff ali, de 3 dias de jornada, dando visão para a cadeia dos participantes, que não era só a profundidade técnica, era ampliar. Foi lindo, incrível. Só que 5 dias depois, eles tinham começado a jornada e a gente não tinha os contratos. Então vocês imaginam como foi. Então, assim, eu teria esticado 2 meses para ficar mais tranquilo, sabe? Primeiro, né? Antes de sair rodando. Antes de começar. Então, perfeito, esse é um bastidorzão, gente. Legal, aqui, me acho. Legal. Mas legal. Só que esse é o objetivo do podcast. Eu acho que é um lugar de risco, sabe? Porque no fim do dia, e aí, né, o que cabe de fato a minha posição, é justamente assim, qual o risco que eu estou disposto a tomar ante ao ganho e a potência que eu tenho? Na hora que eu calculei isso, eu falei, caramba, não dá para esperar 2 meses, vamos agora. E aí, óbvio, né, tipo, o começo, né, de conteúdos técnicos demorou 20 dias a mais do que o previsto e a gente foi articulando isso com, poxa, vamos trazer alguns problemas, vamos detalhar mais os problemas, então, que eles vão desenvolver ao longo da jornada. Então, assim, a gente foi encontrando, né, margens de manobra ali, mas com o coração batendo igual aqui na gravação, sabe? Tipo, eu falei, caramba. Até porque você está fazendo podcast pela primeira vez. Pela primeira vez, então... Tá aprendendo junto. Aprendendo junto. Ó, já pegou. Peguei. Cada um fazendo sua mexão, muito bom. Vamos trocar um pouco de marcha. Eu quero tirar o papel aqui de entrevistador e botar o chapéu, né? De CFO. Pois é, assim, tudo isso é lindo, maravilhoso, mas... Final das contas, a gente tem meta, tem EBITDA para bater. Como que isso me ajuda a bater meu EBITDA? Bom, bora lá. Essa pergunta é muito complexa, porque a gente não está no final da jornada ainda, né? Faltam 3 meses aí pro final. Mas no desenho, essa que foi uma outra sacada, né? No desenho a gente já colocou... Como que a gente vai medir o impacto, né, dessa solução? Se for ainda não vou falar de ROI, tá? Porque eu sei que entram outros elementos... sempre aparece aqui, a gente gosta de brincar, mas o que a gente tem que fazer aqui com esse CFO, que é um pouco duro, né, que ele faz esse papel mesmo, é mostrar e não olhar só para o ROI, né? Como é que a gente... Então você estava indo numa linha ali, que eu acho que é interessante. Convence aqui o amigo. Vou convencê-lo, eu chego lá. Mas assim, tem 2... quando a gente fala, né, de impacto, e eu prefiro usar o impacto, porque é algo que tecnicamente, né, a gente consegue explorar melhor e de uma forma mais direta. Primeiro, tem impacto no processo do aprender, né? A gente está criando outra experiência dentro da organização para que as pessoas explorem mais a cultura do aprender juntos. Isso é filosófico, né, numa medida, mas se de alguma forma a gente precisa aprender juntos enquanto organização, a gente está mexendo nesse ponteiro por meio da experiência. Então, esse é um lugar que, naturalmente, né, as próprias avaliações vão mostrando o quanto que as pessoas estão mais disponíveis para aprender e querendo estar mais juntas. E um outro como eu comentei, a gente tem projetos, né, problemas reais que vão sendo desenvolvidos ao longo da jornada por meio, né, da aplicação do conhecimento. E no final a gente vai ter uma banca, que inclusive já estou te convidando, eu sei que sua agenda é complexa, mas eu já estou tentando, para que você esteja lá justamente participar dessa banca e ver qual é o impacto de cada um dos 36 projetos que estão ali. E aí já vou te adiantar, tá? Dos 36 projetos, a gente tem, sei lá, uns 40% dele que estão muito conectados com produtividade, então você vai ver lá onde que o ponteiro está mexendo. Nas nossas produções. Começou a usar as palavras mágicas aqui. Já começa a sorrir, ó. Já tá mais alegre, já tô ganhando, já tô ganhando a sorrisinho aqui na lateral já, ó. Daqui a pouco vai ter até mais orçamento. Inclusive, preciso de orçamento para esse evento, mas... Enfim. E outros problemas, né? Outra parte, né? Tá direcionando problemas relacionados à qualidade, né, de produtos, enfim. E outra parte relacionada à saúde, segurança e qualidade de processo. Então, assim, tudo no fim do dia, o que a gente está desenvolvendo esse grupo na jornada, ou aplicando aquele conhecimento, vai mexer o ponteiro de problemas reais ali. E aí você vai conhecer, né? Deixa aí para o próximo podcast, a gente pode falar mais de qual o impacto, né, que cada um desses projetos, que a galerinha, né, os aprendizes, né, estão ali desenvolvendo,
que vai mexer o ponteiro dentro da organização. Uma coisa interessante, você traz muito impacto dos problemas reais do dia a dia operacional, mas você também tem um problema muito grande, que é onde a gente começou tudo isso. Basicamente, tem poucas pessoas entrando com conhecimento e muitas pessoas saindo com muito conhecimento. Então, isso aqui é um problema gravíssimo no médio e longo prazo, se não tiver um projeto desenvolvido para isso. Onde que vai o conhecimento da organização? Tá indo embora, né? Tá indo embora. Se você não vai, isso justifica o programa inteiro, né? O conhecimento todo indo embora e tem que ser rápido. E aí é interessante esse ponto, porque a gente comentou, né, a questão de saindo de um modelo, né, de universidade corporativa para ecossistema. Essa galera que está saindo, como é que a gente mantém, né, o conhecimento dela, não só dentro da organização, a inteligência artificial vai ajudando nisso, esse modelo de aprendizagem, mas ela fazendo parte do ecossistema. Então, você já vai mudando a lógica para que você veja, né, uma solução de aprendizagem que conecte de fato a rede, né? E aí fica aqui o nosso método, né, de fazer aprendizagem, que é o CEP mais R. Eu tenho conteúdo, experiência, pessoas e redes. E aí, de fato, como que eu expando essa rede que não está só né, dentro da organização, não está só na instituição, mas está também nesse grupo de empregados, contribuiu muito com a história para a gente chegar até aqui e tem muito a contribuir de uma forma diferente dentro desse ecossistema. Então, esse é um dos desafios. Isso é muito interessante. Acho que eu nunca tinha enxergado isso desse jeito. Eu não queria deixar passar o que você falou. Eu estou entendendo, se eu entendi certo, é que você está dizendo o seguinte: por mais que um profissional se aposente da organização, ele pode virar um tutor, ou ele pode virar um mentor, ou ele pode ir para uma instituição e dar uma dessas aulas, né? Esse é o nosso desafio. Então, quando a gente coloca... Normalmente a gente pensa que aposentou, não, vai embora, né? Às vezes não, às vezes ele quer quer continuar trabalhando, né? Ou, em alguns casos, né? E aí talvez a carreira dele muda, né? Ele sai de um papel de colaborador e vira um papel de, talvez, um professor nessa instituição externa, ou ele vira um tutor. Achei bem legal isso. Até porque ele, muitas vezes, quer fazer alguma coisa, né? Não quer parar, né? Quer deixar um legado. Legado dele. De outro lugar, né? Ele muda a forma dele. Ele sai de uma caixinha do ecossistema e vai para uma outra caixinha, né? Para um outro lugar. E dentro do ecossistema, né, que ele sempre... Não, e desculpa, eu queria dar destaque nisso, porque quando eu ouvi, eu falei, caramba, isso é um... A gente não sabe fazer ainda não, tá? Mas quando a gente olha, né, para esse posicionamento enquanto ecossistema e para esse modelo de tutoria que a gente está trazendo e sabendo, né, que eu tenho um grupo de profissional que é extremamente importante, deixando a organização por conta, né, de aposentadoria, como que eu consigo trazer esse conhecimento que é tácito ali de volta, e não necessariamente ele vai conseguir explicitar esse conhecimento, porque eu aprendo, né, na maior parte fazendo, para estar ali. Por isso que a gente coloca na jornada os problemas reais, porque eu vou trazer sempre um tutor para estar ali lado a lado. Legal. Então, é caminho ali da gente ir sedimentando, pavimentando, né, o nosso desafio. Muito bom, muito bom. Agora, vamos... Eu acho que convencer o CFO. Acho que o CFO está um pouco mais calmo. Tá? Aí você aperta o ponteiro lá, porque eu vou estar apertando também junto com você. Só que aí não é o CFO, aí volta pro Richard como CEO da Revo, mas a gente vai marcar. Agora, a gente falou muito... Eu adorei a palavra que você falou da revolução da aprendizagem, mas eu queria te perguntar, para você, o que é a revolução da aprendizagem? Caramba, essa é uma pergunta muito ampla, né? Profunda e a boa notícia, não tem resposta certa. Isso é melhor ainda. Mas na linha do cada um fazer o seu merchan, né? Para mim é o aprender juntos, assim. Como eu comentei, né? Assim, eu tô fazendo muita coisa pela primeira vez. E esse é meu processo de aprendizado. Então, para eu entender qual que é a revolução da aprendizagem, eu tenho que me aplicar nele. Porque eu tenho diferentes formas de aprender, assim como todo ser humano. Mas eu confesso que eu estava muito distante de todas elas. Então, para eu falar de revolução de aprendizagem, eu primeiro preciso me aplicar nesse processo do aprender. E, de fato, eu estou me aplicando, inclusive, né, nesse podcast aqui, que eu estou achando o máximo, diga de passagem. E eu, inclusive, escuto muito podcast. É a minha forma uma das formas de aprender. Por outro lado, assim, para mim, qual que é o grande desafio? A gente tem todo o receio com a inteligência artificial. E eu sei que ela tem um lado sombra dela, de fato. Por outro lado, como que a gente consegue trazer como parte de um coletivo? Isso eu acho que é revolução. E aí não é a revolução de tecnologia, é a revolução da nossa forma e do nosso mindset de lidar com novas formas de fazer. Porque no fim do dia, a inteligência artificial,
é o hoje, né? Ontem foi o smartphone, anteontem foi a internet, né, de alta velocidade. Então, tudo no fim do dia é sobre meu mindset, como que eu estou me disponibilizando para aquelas novas formas que estão se apresentando. Então, para mim, a revolução, né, do aprender está muito conectado com qual que é o meu mindset, como que eu estou me disponibilizando para esses novos formatos que estão chegando. Então, o convite que eu deixo aqui, hoje é a inteligência artificial. Esteja aberta, não como um lugar de sombra, porque, assim, se for para olhar para o lugar de sombra, a gente tem muito. Olhe para o lugar de luz que a inteligência artificial tem, olhe para esse processo de aprendizado. Eu estou aqui, por exemplo, não é uma inteligência artificial em si, mas é um outro lugar que é a tecnologia, é o acesso em escala. Então, se disponibilize para esses novos lugares, porque esse é um lugar de expansão, esse é um lugar de aprendizado. E esse é um lugar de revolução. E não é revolução de tecnologia, é revolucionar a si mesmo. Ao seu mindset, a sua forma de pensar, a sua forma de fazer. Eu confesso que talvez até ontem eu não estaria aqui. Eu não estaria na posição que eu estou. Porque eu estava num outro caminho de carreira dentro do RH, sempre apaixonado pelo tema aprendizagem. Na hora que a posição foi se desenhando, eu falei, caramba, essa posição aqui é incrível. Mas 90% do meu tempo hoje é fazendo coisa que eu nunca fiz. E isso é bacana, e isso é revolucionar. Então, assim, é menos sobre tecnologia e etc., e mais sobre você. E como que você está se aplicando nesse processo. E não é simples, tá? Eu tô aqui, para mim, né, a mão ficou gelada no começo, tremendo um pouco. Mas eu acho que é o lugar da experimentação. Então, para mim, revolucionar é sobre se experimentar. Experimentar-se, se permitir. Legal. É pergunta profunda e resposta também. Bem ampla. Obrigado. Foi muito boa, gostei muito. Agora vamos conhecer um pouco, sair do mundo de aprendizagem e para o mundo de Gustavo. Né? Poxa. Quem é o Gustavo? Fala um pouco sobre você. Assim, acho que a gente conseguiu entender muito o seu desafio, o que você está pensando, como que você olha para a aprendizagem, mas acho que vale a pena olhar para a pessoa que está aqui. Ah, bacana. E Gustavo, a brincadeira aqui, dentro e fora do LinkedIn. É verdade. Poxa, aí fica difícil. Vocês conhecem uma parte, né? Mas bora lá. É bom, primeiro, né, assim, acho que eu fui falando um pouco de mim, a forma como eu penso, né, durante o podcast inteiro, mas acho que vale a pena, né, fazer um ou seja, em torno disso. Bom, sou mineiro, então mineiro adora tomar um café, um pão de queijo, então adoro o papo. Confesso que esse formato aqui para mim é diferente de bate-papo, porque está sendo gravado, você fica sempre com o pé atrás, que enquanto mineiro eu também tenho. Mineiro meus receios. Desconfiado. Pô, mas ele deu uma ideia boa aqui pro podcast. Ser? O próximo podcast é com café e pão de queijo. Uma boa. Aí vocês me chamam, tá? Por favor. E no final com doce de leite. Boa. Mas prefiro o pão de queijo, eu sou mais mineiro pão de queijo. Eu amo viajar, adoro conhecer novos lugares, fazer novas coisas. Inclusive, nos conhecemos... Nos conhecemos numa viagem, né, na TV. Nova Orleans. Nova Orleans. Que foi meu primeiro congresso internacional, que eu achei o máximo. Eu amo jazz. E estar na cidade do jazz. Eu falei, caramba, primeiro congresso internacional na cidade do jazz. E conhecê-los, né? E depois de lá, a gente teve outras oportunidades de estar junto também, inclusive aqui. E é curioso, porque tudo isso diz sobre fazer muita coisa pela primeira vez, né? Isso diz sobre mim. Então, até ontem, né? Eu fiquei 14 anos como business partner, né? Em negócios diferentes. Legal. E meu último desafio foi como business partner do próprio RH. E aí, a partir disso, né? Foi quando eu sentei nessa posição, né? De gerente de desenho de soluções de aprendizagem. E tudo sempre me desafiando, né? Porque no fim do dia, você sempre fica com o pé atrás, né? Vou ou não vou? E geralmente eu decido ir. Então, eu curto novos desafios, eu curto conhecer novos lugares, novas pessoas, adoro sair, adoro viajar, me conectar. E como bom mineiro também, né? Beber um bom vinho, no caso mineiro é cerveja, né? Mas eu sou mais do vinho e adoro um vinho, adoro uma praia, adoro o Rio de Janeiro, adoro São Paulo, amo Londres. Então, é toda essa pluralidade, né? Diz muito sobre o Gustavo e tá aprendendo sempre. Legal, e você falou que está há 14 anos na Vale. 14 anos na Vale. Nossa. É muita história. Só que uma coisa, você falou que você está no Rio há 5 anos, então você começou na Vale de BH.
Comecei na Vale em BH como estagiário, gente. Como aprendendo estagiário. ali. E é curioso porque quando a gente, né, olhou para o desenho, eu não sou técnico, né, de aprendizagem. Eu tenho um time que é incrível e faz soluções, né? Uma parte vocês têm muito contato, né? E eu aprendo muito com eles diariamente. E quando a gente... quando veio a proposta da jornada e um dos elementos era justamente a tutoria, eu falei assim, caramba, tipo, eu tive tutores, né, ao longo da minha trajetória, e pessoas que marcaram muito, e ainda tem pessoas que marcam muito no meu dia a dia. Então, quando eu olho para esses 14 anos, né, de Vale, eu sempre tinha alguém ali que estava do meu lado como tutor. E na hora que eu vi isso no jornal, eu falei, caramba, é isso. É isso, né? Esse é o lugar do aprender. E eu venho aprendendo, né? Então, comecei na Vale como estagiário em Belo Horizonte. Depois fui para Vitória, porque eu precisava, né, viver uma operação. E Vitória é um dos sites mais complexos, né, da Vale. Então, foi muito bacana por conta de complexidade de negócio mesmo, né? Tem mina, ferrovia, tem pilotizado 3 negócios ali. E depois eu vim para o Rio. E nessa trajetória, atendi diversos negócios e estive em projetos, né, de modelagem de como que o RH vai se reestruturar, né, para suportar melhor os desafios do negócio. Então, sempre, por mais que numa função, né, de business partner, mas sempre envolvido com alguma encrenca. E sempre muito divertido. E aí, na hora que se apresenta essa posição, eu falei, poxa, caramba, posição de aprendizagem, uma empresa de aprender juntos pela primeira... Eu falei, é isso, né? Isso. Então... Olha o seu pensamento, vamos experimentar isso aí, né? Uma coisa que eu acho interessante da sua carreira é que, primeiro, você ainda é jovem, não é? E é difícil pessoas estarem 14 anos numa empresa. Então, hoje em dia, todo mundo quer trocar de cargo de empresa igual troca de vídeo no TikTok. Só que o interessante é que, ao longo da sua trajetória, você não ficou 14 anos no mesmo lugar. Parece que você mudou de empresas várias vezes dentro da mesma empresa e hoje você está num cargo de aprendizagem sem ser a pessoa de aprendizagem, não é? Então, e você se coloca sempre nesse lugar de aprendiz. Eu acho que tudo aí se conecta. Acho legal. Então ficou bem legal. É um colorido bacana, assim. E de fato eu me vejo bem nesse seu resumo. E tem um ponto para mim, eu sempre me questionei, poxa, 14 anos na Vale, né? Assim, é muita história dentro de um mesmo pano de fundo de uma indústria, né? De mineração. Mas ao mesmo tempo, né? Como eu fui mudando muito a lógica, né? De onde eu estava dentro dessa indústria, isso para mim era sempre um novo processo de aprendizado. E não só, né? Mudando o negócio que eu aprendi, mas também estava mudando de cidade. Sim. E então isso foi ajudando eu perceber que eu sempre estava começando de novo. De algum outro lugar, óbvio, né? Com bagagem, com outra perspectiva, mas era um lugar de começo. Então foi muito bacana e vai dando colorido aí. Muito bom, muito bom. Gustavo, eu acho que tem muita gente que está ouvindo aqui que vai querer aprender junto com você. Então, aproveitando o gancho, né? Se a pessoa quiser entrar em contato, qual a melhor forma de te achar? Bom, primeiro, lembre-se do café e do pão de queijo. Boa. Então, dito isso, o Gustavo Heller, no LinkedIn, né? Me encontram dessa forma. Tô super aberto, porque eu acho que a troca, né? É um lugar do aprender. Aqui eu tô super aprendendo. Então, fico super disponível para conexão, para bench, para trocar ideia, para filosofar, para conversar sobre a vida. Com pão de queijo ou com vinho, é sempre boas formas. Fica aí o convite, né? Fica a dica, tá? Não vem só tipo, virtual isso. Tem que ter um café, um pão de queijo. Muito bom, muito bom. Gustavo, muito obrigado. Eu acho que aqui todo mundo aprendeu junto, né? Nós 3 aqui e você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Então, obrigado aí pelos insights e falar um pouco desse projeto aí que realmente tem muitos desafios. Gustavo, queria agradecer a tua participação também aqui, né? Ter aceitado o convite e eu acho que por você também ter entregue tanta coisa aqui, tanto aprendizado, teve muito insight, espero que você tenha anotado aí, eu anotei bastante coisa. Então, obrigado aí pela sua participação super ativa aqui e profunda, gostei bastante. Obrigado, gente, eu volto sempre, tá? Pão de queijo e café, por favor. Com certeza. Nilson,
maravilhoso esse podcast, esse episódio, como a gente brincou várias vezes. Duas coisas, aprendemos juntos e revolução da aprendizagem também, gostei. Revolucionamos. O que você anotou aí? Uma folha inteira. Nossa, quanta coisa. Bom, o que eu achei muito interessante, desde o início, né, trazendo as primeiras falas ali do Gustavo, começou com um diagnóstico, né, e ele, acho que ficou nítido ali a questão do gap técnico, né, as pessoas, mais pessoas saindo do que pessoas entrando, até por uma dificuldade da indústria, ele comentou muito isso. Mas eu fiquei achei muito interessante quando ele traz que a parte da arquitetura, como ela foi evoluindo, e aí como essa arquitetura virou uma pirâmide, né, que ele colocou 4 camadas e 2 delas é a jornada do presente, né, essa separação, e a jornada do futuro. Acho que não. Uma do presente e 2 do futuro. Não, 2 do presente e 2 do futuro. São 4. Só que aí o que acontece? O que eu achei legal, essa clareza, né? Sim. De separar jornadas do presente, qual que é o teu cargo, então você é mais presente, né? E qual que é o cargo. E não pelo júnior, pleno e sênior tradicional. Não pelo júnior, perfeito. Então isso aí eu achei bem interessante trazer esse prisma, essa perspectiva de como endereçar essa questão de jornada de treinamento técnico, né? Sim. Outra coisa também, que eu acho que teve uma frase dele que me marcou bastante, que ele falou que aprender não é sobre treinar, é sobre expandir. Legal. Então eu peguei essa aqui e falei, nossa, ficou bonita essa frase. Não sei nem se ele percebeu aí o quão forte ficou essa frase, mas ele falou, aprender não é sobre treinar, é sobre expandir. Então eu anotei aqui, ou usando o carioca aqui, o expandir. Né? Expandir, normal. E muito legal também, eu estava muito na minha cabeça com a fala dele sobre trilhas, né? Até no primeiro momento eu notei trilha presente, trilha futuro, e aí acabou que eu corrigi aqui o conceito quando ele me explicou que não é mais trilha, é jornada. Jornada. E aí a jornada foi toda essa evolução que ele falou de uma universidade corporativa para um ecossistema, né? O ecossistema da Valer. E aí foi tudo que ele disse, né? Que eu achei super interessante. A Valer une os conhecimentos, não é só contratar os conhecimentos. E esse ecossistema que transcende a organização. Então tem coisas que são internas e tem coisas que são fora da organização, com as instituições que eles estão trazendo e tudo mais, né? Sabe o que eu achei interessante também? Quando ele falou que foca em problema real. Então, qual é o problema de negócio? Né? E aí transforma em projeto, tem banca para poder ter aplicabilidade, né? Aquele conhecimento. Então não é só trazer teoria, a mineração funciona assim, o futuro é esse. Não, vamos lá. Vamos olhar para a teoria depois. Isso. Qual é o problema que a gente tem hoje? O problema é que a gente precisa, só dando exemplo, uma mineração mais sustentável. Aí você começa, a partir do problema, desenvolver as soluções e o processo de aprendizado. Sim, perfeito. E só para eu finalizar aqui, essa até me marcou, até me empolguei ali, até meio que interrompi ele, Gustavo. Peraí, eu quero dar um destaque nisso. Que eu achei pelo menos eu nunca tinha enxergado dessa forma, né? A pessoa que aposenta, né? Ele falou, olha aqui, tem uma oportunidade. Ele falou, até não estamos ainda fazendo isso como um processo, mas eu achei interessante a visão. Então a pessoa aposenta, na minha cabeça a pessoa aposenta, acabou, né? Você não tem como entrar mais em contato. É o fim da carreira. É o fim da carreira. Não, mas olha só. Pode ser o começo de uma nova. Pode ser o começo de uma nova carreira. E aí nesse ecossistema a pessoa era colaborador, se aposentou. Por que não ser um tutor? Por que não ser um avaliador da banca? Por que não ser um professor numa instituição? Enfim, o conhecimento está com ele, ele pode continuar acessando esse conhecimento independente da pessoa se aposentar. É uma fala dele que me marcou também, quando ele fala que a sala de aula traz uma crença escolarizante. Ah, perfeito. Então, quando ele fala que a universidade corporativa como padrão, você já pensa na sala de aula. E aí você já pensa nos modelos tradicionais. Então, como que você quebra isso? Como você faz visitas técnicas, projetos, bancas, né? Modelos que não é só detentor... O professor detentor passando... Detentor do conhecimento passando para quem não conhece. É isso aí. Muito bom, Richard. Então, vários insights. E adorei a parte da IA, como gestor de conhecimento. Sim. E para quem quiser uma IA como eles têm aval, a Revo traz Ajude. Né? Ajuda as empresas. A gente foi bem criativo no Ajude. Pergunta para Ajude que ela te ajuda. Agora, Nilson, uma coisa que traz bastante orgulho saber que a Revo é um grande parceiro da Vale. Isso aí. Toda a estratégia digital. Então, muito bom. Nossa, maravilhoso esse case. Agora, vamos para os nossos contatos. Como que as pessoas entram em contato com você, Nilson? Vamos lá, pessoal. Eu estou como Nilson Figueiredo no LinkedIn e no Instagram com @new_, só para dificultar um pouco, né? New_Figueiredo. E vocês também podem me encontrar
como @RichardoShoa, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube, qualquer rede social aí. Mas, claro, não deixa de seguir a Revo. Né? Você está ouvindo os podcasts, entra no YouTube, bota o sininho no Spotify, qualquer lugar de podcast, você vai poder acompanhar todos os nossos episódios. E, pessoal, principal, se você aprendeu alguma coisa aqui, se teve algum insight valioso, que a gente sempre fala, se agregou para você, pode agregar para outra pessoa. Então, compartilha esse episódio, né? Você acaba ajudando a gente a atingir mais pessoas, mas somente se agregou valor para você. Temos um combinado? Se agregou, compartilha. E traz esse insight nos comentários. Perfeito. Muito bom. E o que será que vem por aí, Nelson? E que veremos no próximo episódio. E no nosso próximo episódio, vamos mergulhar no mundo do entretenimento, no mundo lúdico de histórias, no mundo do jornalismo, do mundo da TV. Que mundo é esse? É o mundo que todos nós conhecemos desde criança, o mundo da Globo. Mas a gente vai ver isso pro aspecto que ninguém nunca viu. Os bastidores, né? Os bastidores, por isso que é RevoCast. Vamos para os bastidores sobre como desenvolver 13 mil colaboradores, como democratizar o acesso, tirando a área de treinamento, atingindo poucas pessoas, para atingir muitas pessoas no modelo escalável e, além disso, conectar com as competências da empresa, com a estratégia de negócio. Para contar esse case, estaremos com Adriana Reis, que é coordenadora de aprendizagem na Globo. Não perca esse episódio. Esse episódio, hein? Tá demais, é imperdível.